Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte a Maestro. Se você tá curtindo o quadro junto com a gente, já vai deixando seu joinha, que é para ajudar a gente aqui no canal. Se inscreve, não esquece, e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais e WhatsApp. Se você é novo, eu vou deixar a playlist aqui para você maratonar e quem sabe o maestro já tenha respondido algumas das suas dúvidas, não é mesmo? Se não, participa com a gente deixando a sua pergunta aqui no box de comentário, que a gente sempre lê e eu tento o mais rápido possível responder a todo mundo, tá bom? Sem mais, vem comigo! Hashtag Pergunte a Maestro. Maestro, eu quero saber por que na parte aguda em acorde dissonante, em belting, não consigo manter a sustentação que tenho no resto da música. Na volta ao uníssono, sempre acho que perco um pouco de consistência. Às vezes a afinação fica um pouco baixa, não desafinada. Como eu poderia tentar resolver isso? Será que uma técnica de respiração e fraseado ajuda? Um acorde dissonante, você não consegue. Você está confundindo várias coisas, né? Primeiro você fala de harmonia. Você está falando de harmonia, acorde dissonante, depois de uníssono, que já aí não é mais harmonia. Aí depois é intervalo. Aí depois você fala de afinação e depois você fala de sopro. Então, tá muito confuso. Eu não entendi. Se você tem dificuldade de, numa região aguda, cantar uma nota que não é tão tranquila no ouvido, você precisa de ajustes, tanto internos quanto de técnica, para você poder cantar aquela nota. Quando você volta, se você sente que a afinação está baixa, você tem que subir a afinação. Todo cantor deve ser capaz de subir 30 cents na sua afinação, 40 cents, mas 30 pelo menos. É importante a gente conseguir fazer isso, sabe? Porque às vezes a voz desce mesmo em alguma vogal que entrou esquisito naquela hora, sabe? Eu imediatamente corrijo. Pode ser que seja isso, mas eu não entendi muito, porque você confundiu vários conceitos dentro de uma pergunta e aí eu não tenho muito como te ajudar. De novo, eu acho que se você cantar isso para um professor de canto, ó, eu tenho esse problema, em 5 minutos ele te resolve, um professor capacitado, sabe? Em vez de você tentar ficar explicando por aqui. Tem muitas perguntas que são difíceis de eu entender, até porque, né, essa hora da manhã eu sou meio burro, mas, eu fico tentando entrar na cabeça de vocês para tentar entender o que é, mas eu não consigo dar aula por aqui. Então, às vezes, fazer uma aula rápida, de, sei lá, meia hora, você vai mostrar isso pro cara e vai dizer, olha, quando eu faço essa nota, eu passo para essa daqui cai. Eu estou respirando errado, o que eu estou fazendo errado? Ele vai te dar uma resposta muito mais rápida, tá bom? Diminuir o volume da voz antes de aplicar o top belting ajuda na redução da atuação do TA? Durante a manobra do top belting, eu consigo passar para o registro modal médio sem maiores problemas, mas a voz fica muito pequena. Para dar mais volume, é preciso adicionar um pouco mais de TA no equilíbrio TA-CT ou o volume vem apenas com manobras que alteram a ressonância? Nossa, muito boas perguntas. Nós já falamos sobre o top belting aqui, as pessoas estão perguntando um pouquinho para frente, né? A primeira pergunta você disse que reduzir o volume vai ajudar a controlar o TA. Vai sim. Então procure ficar reduzido mesmo, sabe? Até você sair dessa região do sol. Quando você chega lá pelo si, aí começa a amplificar, que já é a resposta da segunda pergunta. Você acha que ela fica meio pequena? Você pode começar a aumentar a frente dela e, por consequência, vai aumentar a participação do TA. Mas deixe para fazer isso depois que você tem certeza que já está no registro médio. Eu aconselho o si bemol. Fique fazendo a manobra por volta do sol e do lá. Quando chegar no si bemol si, aí sim, solte mais a voz. E uma dica, tá? Faça isso com a boca mais fechada. Porque se você fizer com a boca mais aberta, você pode pesar ela de novo. Ela pode dar uma voltada para trás. Faça com a boca mais fechada, mais aqui, que aí você consegue ter controle de onde você está. Você só aumenta a projeção, tá? Mas muito boas perguntas. Maestro, como aumentar o volume e intensidade dos falsetes? Falsetes estilos King Diamond ou Mário Linhares. É pressão de ar do diafragma? Maestro, fazer falsete demasiadamente pode prejudicar a voz? Se sim, quais os efeitos negativos?
Tá, vamos lá. Como aumentar o falsete e se eu posso fazer falsete sem problemas. Tá. Falsete, se você está considerando falsete o que eu acho que o falsete seria um registro onde o CT está comandando o fechamento e eu não tenho vibração intensa, o fechamento não é intenso, então tá bom. Estou considerando esse registro sobreagudo, depois da voz de cabeça, tá? Como é que eu faço para aumentar ele? Duas maneiras eu posso fazer para aumentar. Primeiro, fazer exercícios de fechamento, exercícios para aumentar o fechamento, mesmo na borda tênue, mesmo lá em cima. Exercícios de fala aguda vão te ajudar. Janeiro, fevereiro! Também vão te ajudar a fazer com que esse falsete nem seja tão falso, seja menos falso. E tenha mais TA, tá? E se transforme até em outras coisas. Vai te ajudar, tá? Você vai estar na mesma tessitura e não vai parecer tão falso, tão fraco. Porque essa palavra falsete, ela vem disso, de ser fraco, né? Falso. Posso fazer falsete sem medo, que não vai me fadigar? Depende. Tem tenores que têm muita dificuldade de fazer falsete, fazem muita força para fazê-lo. E essa força vai fadigar. Então, quem tem falsete fácil e fica brincando de falsete e não sente absolutamente nada, não sopra para sair falsete. Não faz isso aqui! Então ele canta normalmente aqui e no falsete ele sopra. Se não faz isso, tá tudo bem. Ele sobe pro falsete e a voz não tem sopro. Bacana. Agora, se ele sopra, olha o que ele tá fazendo. O fechamento já tá fraco, ele faz isso, ó. Em cima da prega vocal. Você vai dar muita fadiga. Então, eu sempre digo para os meus alunos assim, quem tem falsete, tem e pode fazer. Quem tem bem feito. Quem não tem, aprenda a fazer antes de fazê-lo. Para não ter excesso de sopro, cantar você vai ver que as suas frases ficam curtíssimas, confunde o som soproso do falsete com o som soprado do falsete, vai fazer uma Mariah Carey. There's a hero. Em vez de deixar o som soproso, faz There's a hero. Acabou, meu. Então, é difícil, sabe? Não dá para generalizar. Eu não gosto dessa palavra sempre. Posso fazer sempre? Eu não gosto muito. Depende de como você está fazendo. Você faz There's a hero. O falsete tá falso mesmo aqui. É diferente de There's a hero. Morri. Consigo chegar no final da frase. Então tem algumas coisas que me mostram. Eu estou em apneia, estou fazendo soproso, estou no falsete, tá tudo bem. Não estou em apneia, eu estou soprando e estou ficando sem ar e cansado, tá errado. Vai dar fadiga, sim. Tá bom? Então aprenda a fazer se você não tem facilidade. Se você tem facilidade, se divirta com ele. Porque normalmente quem tem facilidade não faz absolutamente nada para fazer falsete. Abre a boca e ele sai. Tá? Eu pensava que aumentar o fechamento aumentava a massa. Você pode definir massa, por favor? Pode fazer a distinção entre massa, volume e fechamento? O fechamento deve ser doce, mas proporcionar brilho também, certo? Então, como saber se o equilíbrio está saudável? Tá bom, boa pergunta. Na verdade, fechamento é a atividade dos músculos intrínsecos adutores, cal, AA e TA externo. Então, eles fazem esse movimento. Pá. Se eu tiver numa borda tênue lá em cima, não lá em cima no médio, e eu fizer isso, pá, eu vou ter um som com muito brilho de fechamento. Uá! Ele tem muito brilho de fechamento. Mas ele tem massa? Porque, como eu estou no registro tênue, a massa recrutável é muito menor. Então, eu não estou com muita massa recrutável, eu estou com pouca massa recrutável. Então, esse é um bom exemplo de fechamento e massa, tá? O que a gente não pode dizer é que a gente aumenta a massa e diminui a massa, senão a doutora Silvia me mata. Por quê? Porque aumentar a massa e diminuir a massa significa o quê? Malhar e aumentar essa massa. Então, o que eu digo? Eu aumento a quantidade de fibras recrutáveis. Então, eu tenho uma fibra aqui, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais. Vamos falar assim. Só que na velocidade eu digo, você está com muita massa. Você
Você está com muita massa? Recrutável. Você está com muita massa recrutável. É isso. Agora, volume é um conceito que já falei sobre ele aqui, que depende, porque, por exemplo, quando eu estou num registro denso e ele naturalmente já tem mais presença, eu não tenho que pensar em volume. Mas se eu estou num registro tênue e eu não tenho força nele, eu tenho que pensar em volume. Então, eu penso em aumentar o meu volume. Normalmente, o aumento do volume acontece pelo equilíbrio entre a fonte e o filtro. Então, Garcia dizia, para você ter brilho, você precisa fechar as aritenoides com intensidade. Ele não falava de doçura, tá? Ele dizia intenso, de uma maneira intensa, sem prender. E ajustar o seu trato vocal para a projeção melhorar. Então, o oscuro da voz viria do seu trato vocal. Chiaro viria da fonte, o oscuro do trato vocal. O que acontece quando eu penso assim? Eu, Marconi, sempre vou lá no Garcia porque foi o cara que estudou primeiro a glote, e eu acho isso muito importante. Né? Laringoscopia, botava lá dentro, via como é que era. E ele via quando as aritenoides faziam o que ele chamava de pente de aritenoides, né? Isso aqui, quando a pessoa tinha isso muito forte, ela tinha muito brilho. O que nós, hoje, com a tecnologia que nós temos, é que nós precisamos ouvir se esse pente de aritenoides está acontecendo só pelas aritenoides ou se tem alguma musculatura lá do lado fazendo junto e está dando brilho. Então, o que a doutora Silvia chamaria de cinturão baixo de brilho, cinturão médio de brilho. Se tem um cinturão muscular apertando a prega vocal, vai dar brilho também. Vai dar volume? Vai, mas a gente não quer esse volume, porque você não vai conseguir subir, você não vai conseguir ter dinâmica, você vai se machucar também, você pode ter problemas vocais. Então, cuidado, quando o único problema do Garcia, quando a gente pensa em fechamento intenso, é isso. Então, o que eu faço para evitar isso? Eu geralmente amplio a faringe do aluno primeiro, antes de fazer fechamento. Porque aí eu tenho esse som aqui, Janeiro, tá tudo aberto, agora pense em fechamento. Aí eu fecho. E aí eu tenho certeza que eu vou ter o maior volume que eu puder. Agora, com exercícios, você vai percebendo que isso é uma coisa que foi muito difícil para mim, para eu entender. Nossa, demorou muito tempo. Com exercício, você vai perceber que quanto menos você canta, maior a voz fica. Esse conceito vai ser difícil de vocês que estão aí entenderem. Porque eu percebo isso até hoje na minha voz. Quanto menos eu canto, quanto menos eu faço força para cantar, quanto menos eu trabalho, eu só fico em isometria muscular. Eu não penso que vou trabalhar. Vou trabalhar. Não. Penso, eu vou fazer música. Deixa que a voz cante. Mas eu estou com tudo lá esticado. Quanto menos eu canto, parece que maior a minha voz sai. Quanto mais eu canto, menor ela sai. Parece que... Então, isso você consegue com o tempo e repetição e vocalizes. Você vai percebendo que quanto mais tranquilo você fica, melhor a sua voz vai ficar. E maior ela vai ficar. E ela vai continuar crescendo. Forever. Porque se você estuda, seu volume vai continuar crescendo. Você vai descobrir novas ressonâncias. Você vai descobrir uma coisa que você não tinha antes. Você está cantando, o professor fala assim, abre a narina. Isso aqui, ó. Aí você abre a narina, abre alguma coisa lá dentro, você faz um meio sorriso, a voz... Então, tem tanta coisa que pode ajudar. O aluno já está com o binômio propulsão-retenção bem feito, está com amplificação legal. Eu digo que ele está com a voz equilibrada como uma pequena esfera. Agora, o meu trabalho é aumentar essa esfera para todos os lados. No eixo I, no eixo U e no eixo A. Vou fazer uma esfera maior. E aí, assim eu vou crescendo a voz do meu aluno. Se ele tem facilidade para crescer pelo I, eu vou pelo I. Aí depois eu puxo o U e o A. Se ele tem facilidade para crescer pelo U, eu vou pelo U e depois puxo o I e o A. E assim eu vou ficando com meio uma elipse aqui, aí depois eu vou transformar numa esfera de novo. Está equilibrado. Os 3 eixos estão equilibrados. Tá? Então, não se preocupem muito com o conceito de volume. Se preocupe com o conceito de conforto. Quando você tiver com muito conforto e você tiver com tudo no lugar, você vai ver que a voz sai maior. Tá? Acredite. Eu sei que agora parece meio impossível, mas é verdade, tá?
Maestro, eu estudo música, sempre estudei técnica vocal, mas confesso que partitura nunca foi o meu forte. Acho incrível quem lê, mas não sei como adquirir o gosto pela leitura. Você tem alguma dica que possa me ajudar a gostar de ler partitura e me aprofundar nesse assunto? Sim, nós temos um curso no Estúdio Marconi Araújo só para leitura de partitura para cantores. Então, tipo, é uma teoria para cantores, um solfejo para cantores, porque cantor tem uma certa preguiça. Então, a gente tem um curso só para isso. Se você quiser, se informe aqui no nosso site para você saber. Eu vou colocar o link do curso para você ver, tá? E também existe uma maneira que é você pegar um professor particular, que aí não tem turma, que pode ser o mesmo professor, no caso o professor Adriano de Sidney, que dá esse curso, ou o professor de piano, que no caso é o Fausto Ito, de você pegar esse professor particular e pedir velocidade. Olha, eu queria aprender a ler rápido, como é que eu faço? Não quero ficar muito tempo nisso, também não quero me aprofundar em, sabe, harmonia funcional, contraponto. Eu quero ler. Quero ler uma partitura, quero conseguir ler uma partitura. Eu tenho vários alunos meus particulares que estão fazendo aula de piano para cantores para poder aprender a ler. Fazem com o Adriano e fazem com o Fausto, tá? Então tenta entrar, eu vou colocar os dois links, o link de piano para cantores e o link de teoria, para você se informar sobre o curso, ou você pode entrar em contato com os nossos canais aqui no estúdio para você poder pular essa etapa, porque realmente um curso de leitura numa escola vai ser um curso completo e tem que ser para te dar um diploma. Esse não te dá diploma, esse só te ensina a ler. Então, porque um curso de teoria, que eu me lembro na época que eu estava na escola de música, curso de teoria acho que durava uns 4 anos para a gente poder se formar, de 4 a 5 anos, eu acho, não lembro. E aí, para você ter o diploma, você tinha que fazer uma série de matérias, e solfejo, leitura, percepção, e no conservatório, né? Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo nesse curso não é dar diploma, não é nada disso. É fazer você ter coaching disso, porque vai mais rápido e aí você também usufrui. Na turma eu acho legal porque você aprende rápido com a turma, aí de vez em quando você pode fazer uns leaps, que eu chamo, uns pulinhos, sabe? De vez em quando você vai lá e faz um de piano para ver se tá, como é que você tá, dá uma crescida, dá uma melhorada, volta para a turma. Você tem toda a liberdade para fazer isso. Eu entendo o que você está falando e é uma das nossas preocupações aqui no estúdio, estimular os nossos alunos a ler, porque eles não querem, né? É difícil, mas é tão bom quando a gente consegue. Nossa, se preparar sua música sozinha, sem precisar de ninguém. Senta no piano, não precisa tocar piano, mas senta, consegue tocar sua parte, consegue tocar os acordes, canta sozinho em casa. É uma delícia. Tenta se animar.